Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esse papo aqui é pra gente, pros nossos amigos, pro nosso grupo. Toda vez que eu puder eu vou fazer um bate-papo exclusivo aqui pra gente. E eu quero falar hoje para vocês com uma coisa muito séria sobre segurança pública, mas de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente. Primeiro começar com esse tal de Lázaro, não sei qual o nome dele, se é Lázaro Ramos, o que for, ou qualquer nome parecido, não me importa. Um psicopata de terceira categoria, um assassino fuleiro, mais um psicopata solto nessa terra, elevado à condição de ídolo pela Globo e pela mídia. E eu te pergunto o que tem por trás disso? Para que serve essa cortina de fumaça? Para que serve essa americanização da nossa tragédia brasileira, onde todos os dias no Brasil são assassinadas em média 160 pessoas? O que significa isso tudo dentro do contexto geral? Por que essa iconização? Por que um país que maltrata tanto o seu povo, que maltrata tanto sua polícia, é capaz de fazer isso? Essa é uma das perguntas que fica no ar. A quem interessa? Estamos agora nós dentro da maior entrega da história do Brasil, uma destruição difícil de ser comparada, que vai impactar no bolso e vai promover e aprofundar ainda mais a miséria desse povo e desse país nas próximas décadas, como a entrega da Eletrobras, e estamos nós aqui discutindo um psicopata de terceira categoria. Eu não venho aqui afrontar a dor de quem perdeu os seus na mão desse sujeito. Inclusive, o caminho certo é a execução sumária. Mas é claro que nessa altura do campeonato, para marcar ponto, já tinha que aparecer a esquerda de merda, a New Left asquerosa, fedorenta, que ao se posicionar como comunista, simplesmente coloca o comunismo no inferno. Esse pessoal, única e exclusivamente, tem a intenção de acabar de todas as formas com o socialismo. A forma mais prática que eles têm para acabar com o socialismo é se dizerem socialistas. São pessoas interessadas única e exclusivamente no seu rabo, na sua vontade, e vivem num reino paralelo, dominado por professores estrangeiros, por think tanks. Já tem páginas chamando o Lázaro de coitadinho, de doente. Ótimo. Ele é doente para mim como um parafuso que é fabricado errado numa linha de montagem. Tenho muita pena do parafuso, mas o caminho certo é voltar para a caldeira, ser derretido e ser moldado de novo. É assim que é uma linha de montagem. É assim que funciona uma sociedade. Uma sociedade funciona dessa maneira. Esse elemento dentro da sociedade brasileira tem que ser extirpado. A polícia mesmo sem recursos, a polícia mesmo lutando contra tudo e contra todos, com salários miseráveis, sendo massacrado por todos, pela sociedade, pelo conjunto de quem ordena a sociedade, que é a classe média, e principalmente essa nossa elite pensante, é nossa universidade pública, que virou um antro dessa esquerdoide doentia, adepta dos direitos humanos, que são direitos dos manos. Não existe direitos humanos, mais para frente eu vou falar isso, para o policial, para o cidadão de bem. Existe apenas para o vagabundo. E eis que eu, que a vida inteira carreguei o Batman como um meu herói. Eu não quero saber se o Batman era psicopata, sociopata, o que era. Eu sei que ele sempre esteve do meu lado. Ele sempre me protegeu, utopicamente falando. Tá? Falando de uma forma bem utópica, ele sempre me representou. Ele é aquele cara que, se eu fosse para a escola, ele me protegeria. Tá? Se eu voltasse da escola tarde, ele me protegeria. O Batman está configurado nessa figura. Eu não quero saber se ele é justiceiro, se ele está à margem da lei, ou estou pouco me importando. Eu faço do Jinping uma linguagem universal. Eu faço do Batman um gato. E eu não quero saber a cor dele. Eu quero saber que ele caça os ratos. Mas de uma hora para outra até o cinema fez um tratamento psicológico e descobrimos que o Coringa é um coitadinho que assassina chefe de família. Eu estou misturando ficção com realidade a propósito, gente. Porque é isso que eles querem fazer, que a gente misture ficção com realidade. Então vamos fazer o exercício. No exercício, eu sou mais o Capitão Nascimento.
Eu não quero saber por que é que o baiano virou marginal. A minha função na sociedade é eliminar o baiano. Alguém lá atrás que cuidasse dele. Estou pouco me lixando. E hoje você vê tratamentos filosóficos sobre o Coringa. O Coringa é o bonzinho. Descobrimos que o marginal é o Batman. O Coringa que pode pegar minha irmã, meu filho, e castrar eles, e cortar com a faca e ficar rindo, eu tenho que compreender ele, que ele foi vítima disso, daquilo e daquilo outro. E quantos não são vítimas disso? Somos obrigados a aturar os psicopatas. Já tem página dentro do Instagram para preservar a vida desse psicopata, desse assassino, que, como já falei, a polícia já o colocou na cadeia uma vez. Um médico veio acertadamente e deu um laudo para ele, um psiquiatra. Esse homem é louco, esse homem é desequilibrado, esse homem é um risco à sociedade. Mesmo assim, um magistrado, provando que alguns acham que são deuses e outros têm certeza, simplesmente vem a público e coloca o cara na rua. E o cara vem para a rua e assassina e mata. Num mundo perfeito, num mundo ideal, esse cidadão, esse magistrado deveria cumprir a pena junto com ele. Deveria simplesmente ser apenado junto com o psicopata. Isso é o quadro que nós temos, isso é a doença que nós temos, uma doença social ideológica que contamina tudo. Não existe mais bom senso. O bom senso foi jogado no lixo. Tudo agora é dicotomia. Ou é bom ou é ruim. Ou é isso ou é aquilo. Ou é comunista ou é fascista. Ou se você não concorda com ele, você é bolsonarista. Sofro isso todos os dias. Quer dizer, eu não sofro, me regozijo. Porque vindo de quem vem, não me importa. Estou pouco me lixando. Só para dar o contraponto, vemos agora uma coisa seríssima. Algo que aconteceu de uma forma cruel, trágica no Rio de Janeiro e que não é notícia em lugar algum. 2 policiais foram executados dentro de uma viatura em policiamento. Isso é um precedente gravíssimo. Não são aqueles 2 policiais, 2 chefes de família, 2 homens casados que não vão voltar para casa. Cada um tinha 2 filhos, um tinha 39 anos, outro tinha 32 anos. Ambos poderiam ter sido meus filhos. Ali poderia estar a figura do meu filho ganhando a vida, trabalhando honestamente. Mas sempre vai aparecer alguém da sociedade, alguém dessa esquerda fedorenta, dessa imundície, para defender o ato desses criminosos. Vai aparecer uma Carmen Lúcia no Supremo e dizer que o narcotráfico é um problema de saúde, não é um problema policial. Eu não conheço ninguém que vai no médico reclamando de dores por carregar uma R-15 ou um saco de granadas, ou que esteja com problema na consciência porque assassinou 2 trabalhadores e colocou eles vivos dentro de um micro-ondas, mesmo que ele seja primo lá do nosso amigo, o nosso inimigo do Batman. Pois é isso que nós passamos a enxergar. Não temos autoridade, não temos autoridade pública. Todos eles são escravos do judiciário e são escravos da mídia. Por quê? Porque o judiciário e a mídia podem meter a mão na roubalheira deles, porque os agentes públicos são todos ladrões. O alto oficialato das polícias está permeado de ladrões, assim como a cúpula de todas as instituições. Aonde você ainda vê honestidade, é o mesmo caso que eu falo da Petrobras. Não é o funcionário da Petrobras que ganhava no máximo aí 15, 20 mil reais por mês, 8, 10, a maioria está nessa faixa, que roubava a empresa. Quem roubava a empresa é quem ganhava 200, 300 mil e ganhava 1 milhão de prêmio todo ano. Era essa turma que se botou a roubar a Petrobras. Os peões, como eu falei, os peões da segurança pública botaram o Lázaro na cadeia. O magistrado, o nababo, foi e colocou na rua. Esses 2 policiais mortos dentro de um carro representam mais que a tragédia pessoal, as suas famílias destroçadas. Representam muito, muito, muito mais do que isso. Representam simplesmente o enfrentamento covarde de uma sociedade anestesiada. Se fosse eu governador, poderia me custar o mandato. Eu botaria a polícia na rua e só queria a missão completa quando 300 bandidos fossem executados, limpos, tirados do caminho. Dane-se, que fique o exemplo. Com a polícia e com o Estado não se mexe. Nós somos intocáveis, porque o Estado somos todos nós. Quando alguém atira num carro da polícia, está atirando em mim, está atirando em você, está atirando no seu filho.
Se não respeitam a polícia, que é o nosso braço armado, imagine a um de nós. E o policial é obrigado a ir para a rua fantasiado de alvo, porque quando ele atira em alguém, esse cara se transforma imediatamente, por um ato mágico, em trabalhador. E vem a Globo dizer que o cara não tinha passagem pela polícia, como se passagem pela polícia fosse um certificado, um diploma de bandido. Parece que você tem que ir preso para receber o diploma, o brevet de bandido, e daquele momento em diante você é considerado um bandido. Deve ter júnior, sênior e master, segundo o critério da Globo. Não. Nós simplesmente somos obrigados a aturar isso. Dos 28 mortos, tantos não tinham passagem pela polícia. Isso significa o quê? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Estavam de arma em punho, portando granadas, fuzis e foram abatidos no confronto com a polícia. Não tenho culpa que sejam totalmente despreparados. O PSOL, o PT, o PDT, o Ciro Gomes, o Lupe, o Lula, o Lindenberg, todos eles que paguem curso de adestramento na floresta, na mata, que levem eles para a fronteira do Brasil com as Farc e ensine aos marginais a atuarem melhor. Porque a única coisa que eles sabem fazer mesmo efetivo é isso, é pegar 2 policiais sentados numa viatura e executá-los friamente para trocar as suas armas, cagando na cara da sociedade. Imagino eu se a polícia tivesse pego 2 facínoras armados e os tivesse executados. Marcelo Freixo e a sua gangue protetora do direito dos iguais a eles, já estaria aqui fazendo cantilena. A Globo já estaria lá com cobertura. A mãe da menina que disse que ela morreu, mas os traficantes iriam vingar a sua filha, isso em rede nacional, num canal da Globo, passou alto e bom tom para todos, deve estar muito feliz. Os seus amigos, seus filhos traficantes, os amigos da sua filha, que viram ela crescer, que tem coração, que são boas pessoas, segundo ela mesma, dentro da Globo News, dentro do sistema Globo, fizeram o que tinha que fazer, se vingar do Estado. E o que nós vamos fazer com isso? Vamos partir para a barbárie, para o enfrentamento? Ou vamos ficar igual a coelhos? Para mim basta, para mim chega, eu não aguento mais isso. Eu não sei vocês, eu não aguento mais essa esquerda, eu não aguento mais ouvir falar em Ciro Gomes, eu não aguento mais ouvir falar em Lula, eu não aguento mais ouvir falar em Bolsonaro, outro frouxo covarde que só tem papo, só tem goela. Só fez tudo isso aí para pegar o poder e entregá-lo a um bando de ladrões e assaltantes que roubam o erário público, que fodem com a gente, que enquanto toda essa cortina de fumaça atacada pela esquerda e pela direita vai levantando fogo no aceiro, quem é da roça sabe o que é aceiro, simplesmente Paulo Guedes e a caravana passa. Enquanto isso, idiotas e imbecis da New Left ficam lá se estapeando por cloroquina, por ivermectina ou por qualquer coisa, de preferência que seja um supositório de 25 centímetros para enfiar no próprio rabo. Contanto que tenha maconha no final de semana e dinheiro da ONG ou do DCE ou pendurado nessas porra dessas universidades aonde eles entram e nunca mais saem, tá tudo bem. É esse lixo que a gente tem que conviver. O povo brasileiro clama por socorro. Do outro lado aparecem essas igrejas neopentecostais com essa promiscuidade da fé a troco de dinheiro, endeusando Israel, que é um país não cristão. Eu não sei de onde saiu isso, essa doença. Eu não sei como nós ficamos doentes a esse ponto e como todos se calam diante disso. Como a covardia é pública e geral, uníssona. A covardia do Lula é a mesma do Ciro, é a mesma de todos os candidatos da oposição, todos eles juntos. O único que ainda fala alguma coisa contra essas igrejas neopentecostais, por incrível que pareça, é o Cabo Daciolo, que é evangélico. É o único que ainda é capaz de falar alguma coisa. O resto estamos contaminados pela teoria, pela teologia da prosperidade, que Deus é corrupto, Deus vai se vender, se você arrumar dinheiro, se você der dinheiro para Deus, Deus vai te dar de tudo. Se não, lamento, não tem boca para você. O seu compadre ali na frente está com dinheiro. Sai da fila que Deus não vai te abençoar, Deus vai te satanizar. E vamos todos para o Rio Jordão, que é uma porra de um córrego de água de merda, lá no cu do Judas, que parece um riacho, um córrego de vala negra que passa perto da minha casa, e fica um bando de babacas aí falando nessa merda, nesse lugar. A água do Rio Jordão,
Vá lavar sua cara, vá lavar sua bunda com a água corrente que tem dentro de você, enquanto ela ainda nos pertence. Porque até isso o Senado já deu. A água agora dá energia e, ao mesmo tempo, dá circo e picadeiro para essa nossa esquerda ficar aí trocando, se estapeando por cloroquina, por Covid, por merda. Vivemos uma grande fraude, uma grande farsa. E a única coisa que a gente tem que fazer é desabafar. Esse é meu recado de final de semana para vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje à noite não percam, no Geoforça tem o lançamento da não candidatura de Lula à presidência da República. Lula não vai ser candidato. Por quê que ele não vai ser candidato, Rubem? Porque está no acerto, porque está no acordo. O acordo é ele não ser candidato. Foi para isso que ele foi solto. Foi para isso que quem o prendeu o soltou. Ele não é candidato. Pronto, quem está assinando embaixo sou eu. Se eu errar, errei. Não tem problema. Não tenho medo, não ganho nada com isso. Mas a minha análise é fria, é o dedo na ferida. Um abraço a todo mundo e chame mais gente para participar do grupo. Tamo junto. Fui. Não existe gado demente do Bolsonaro. Não existe absolutamente nada. Existe um movimento entreguista no Brasil, que vocês ainda não perceberam, que começou em 89 e permanece até hoje. A retórica do momento é o gado bolsonarista, blá, 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 era do FHC, que agora virou amigo, e amanhã o Bolsonaro volta a ficar amigo. Porque aí, quando a oposição entra, faz uma carta aos brasileiros e garante todos os roubos e a perda de todas as nossas conquistas. Nós estamos num belo circo. Bater no Bolsonaro é o esporte do momento. Aí as pessoas acham que eu estou defendendo o Bolsonaro. Eu não estou defendendo o Bolsonaro. É que essa retórica aí não me cabe. Esse papo de satanização do Bolsonaro, para mim, é patético. Tá? Porque o Bolsonaro não é antidemocrático, ele atua exatamente como todos atuaram, mantendo as suas maiorias e tendo seu espaço. A realidade é essa. Não tem nada, ninguém perdeu seus direitos, ninguém perseguiu Jean Viadinho Willis, ninguém fez nada, absolutamente nada. Felipe Neto vai para as redes, chama o presidente de filho da puta, se sou eu, boto ele na cadeia. Então é o seguinte, na realidade essa retórica antibolsonarista é tão perniciosa quanto o próprio bolsonarismo. Por quê? Porque não discute o Brasil, não conversa sobre o Brasil, não fala nada sobre o Brasil. Eu não vejo ninguém falando da Eletrobras, porque os nobres deputados e senadores brasileiros entregaram. Mas só que boa parte dos que entregaram ali são hoje da base de apoio do Lula como candidato. Então é uma retórica maniqueísta, que não te leva a nada. É tudo do mesmo, é permanecer tudo da mesma forma. Altos funcionários públicos cheios de regalias, que não vão perdê-las nunca. Funcionários apaniguados, DAS aos borbotões. Os indicados do Bolsonaro hoje fazem parte do bolsonarismo doente, igualzinho do PT doente, igualzinho dos sindicalistas, igualzinho da turma que estava ontem, igualzinho a mídia aí que está com pena e com medo e chorando de saudade do dinheiro que botava no bolso há 10 anos atrás. A realidade é única, é essa. Todos eles são ruins, o Bolsonaro não é melhor do que pior, Bolsonaro é grosso, é sem educação, como o Lula fazia parte do joguinho da uspiano de ter um operário no poder e o FHC era o nosso letrado. Todos eles, ao mesmo tempo, fazendo o caminho da desindustrialização do Brasil e entrega. O Lula não entregou o Brasil. Não, o Lula não entregou o Brasil, mas referendou toda a entrega do Brasil. Tá? Um morde, outro assopra. E assim vai. Carta aos brasileiros. O que é carta aos brasileiros? Carta aos banqueiros brasileiros. Vocês ouviram falar na EC 040-2003? Eu acho que eu fui o primeiro a tratar dela publicamente. E agora virou até moda. A emenda constitucional 040 do senhor Lula é a que acaba com o artigo 192 da Constituição Federal, que taxava os juros em 12% ao ano. Liberou para os banqueiros. Então esse papinho de Bolsonaro, disso, guerra de vacina, guerra de retórica, isso aí para mim não significa absolutamente nada. Ninguém quer discutir o Brasil, sabe por quê? Porque quem vai entrar vai fazer a mesma coisa, vai manter tudo isso aí e não vai mudar absolutamente nada, porque isso faz parte do nosso sistema. Não existe nenhum candidato anticíclico, nenhum deles.
Então, satanizar o Bolsonaro é o que a oposição ao Bolsonaro faz. Só que eu não faço oposição ao Bolsonaro. Eu faço oposição a um modelo inteiro. Eu sou um pouco maior do que isso aí. Eu não faço oposição ao Bolsonaro. Porque trocar o Bolsonaro por outra merda, para mim não significa nada. Trocar o Bolsonaro por alguém que vai referendar tudo que o Bolsonaro fez, para mim é a continuação do bolsonarismo, que é a continuação do dilmismo, que é a continuação do lulismo, do FHCismo, do tucanismo e do colorismo. Por quê? Porque em 89 nós fizemos a opção por um processo neoliberal. A nova república é totalmente neoliberal, entreguista, e o Brasil só fez cair nesses anos. Haja vista que em 89 o Brasil e a China tinham o mesmo PIB. A China optou por um comunismo de mercado, agressivo, forte, extremamente nacionalista, ligado pelo governo, e o Brasil um modelo de entregar tudo que foi feito por Getúlio e até pelos governos militares. Tudo. E estão entregando tudo. O Bolsonaro simplesmente segue essa lógica, essa mesma lógica. O Lula fez um governo muito melhor. O Lula teve a bênção das commodities. Tá? O Bolsonaro recebeu a praga da doença. Então é o seguinte, um é bom, outro é ruim? Não. São todos eles complementos. Você não faz um bolo só com trigo, você não faz um bolo só com ovos, você não faz um bolo só com açúcar ou fermento. Você faz um bolo misturando todos esses elementos. E quando você fala assim, você simplesmente está mostrando que todos eles são os elementos do bolo que a gente está aí. O Lula é o fermento, a Dilma é a farinha, o Temer é o açúcar, cada um tem um elemento. O Bolsonaro é outro. Todos eles fazem um elemento da entrega brasileira. É isso que a gente discute. Por quê? Com a valorização do trabalhismo. O Lula não atacou os trabalhadores. Atacou sim. Direitos previdenciários foram cortados, simplesmente taxas de juros foram ignoradas, a AS 040-2003 é uma tragédia, e depois disso teve as commodities. Investiram aqui, aumentaram o salário dos diretores e autodirigentes de estatais e de outros em 5, 6 até 10 vezes, como foi o caso da Petrobras, onde um diretor passou a ganhar 12 vezes mais. E isso não impediu que eles fossem ladrões e roubassem tudo. Foi Dilma Rousseff que criou a Lava Jato. Quem está falando? Eu. Tá? Eu sei que ela criou a Lava Jato e sei como ela criou. Já mostrei, já falei em programas como ela criou. Eu tenho lá uma trilogia no meu canal, tá? Como a Dilma botou o Lula na cadeia, como a Dilma explodiu tudo, e hoje ela continua lá dentro, provando que todo mundo é farinha do mesmo saco. Então é o seguinte, não vou defender o Bolsonaro, não quero voto no Bolsonaro, não quero nada, não estou pedindo voto para ninguém. Agora, esse processo de satanização, tá, é muito legal, é muito bonito, mas a quem presta, a quem serve? Quem se beneficia dele? Outros que vão fazer praticamente a mesma coisa, só com um discursinho diferente. Mas como muita gente vai ser apaniguada e abençoada por esse novo modelo, está tudo tranquilo, está tudo bom, está tudo legal. Por isso que eu não sou adepto disso aí não. Isso aí não me faz a cabeça. Tá? Eu sei falar mal do Bolsonaro, eu sei bater no Bolsonaro com qualidade. Essa retórica aí de blá blá blá, ditador, sanguinolento, sanguinário, ou anticristo, nada. Ele é tão anticristo quanto os outros foram. Todos eles são farinha do mesmo saco, todos eles. Haja vista que em algum momento todos eles estiveram juntos, de uma forma ou de outra. O Lula já esteve com o Bolsonaro, agora não está mais, já não estava com o FHC, agora está, e por aí vai. É lindo como tudo acontece no Brasil e como a memória é curta e como os interesses falam mais alto. É isso aí. É isso que a gente tenta mudar essa discussão. É por isso que eu e o Quintas tem esse grupo, eu tenho o meu, a gente faz isso aqui. Como eu falei, acho que a gente faz não é para a gente mudar o mundo, é para o mundo não mudar a gente. Fica a dica aí, boa tarde para todo mundo. O identitarismo parece aquele morador de rua, tá, que vivia ao relento, que passava fome, estava doente, e você traz ele para dentro de casa. E você começa a tratar ele como igual, e você, mesmo ele vindo daquela situação, essa é a realidade. Ele passa a ter todos os direitos que você tem. Você considera ele um da família, e estamos todos bem e juntos. Mas aí você descobre o verdadeiro caráter dele
e começa a descobrir por que é que ele estava na rua. Ele estava na rua exatamente por causa disso, porque ninguém suporta ele, porque ele, na primeira chance que tem, ele quer dominar a tudo e a todos. Você pegou ele, ele não tem um pingo de gratidão por você e começa a querer mandar, e começa a mandar em você, e começa a dar ordens, e começa a domar a sua casa, a dominar a sua casa que é sua. Você simplesmente trouxe ele para dentro da sua casa e lhe deu direitos iguais. Esse é o identitarismo, esse é o ativismo. O ativismo é, na realidade, isso daí. Esse é o grande problema do ativismo. A feminista, ela não deseja, a feminista ativista, ela não deseja direitos iguais. Ela simplesmente está atrás de privilégios e de inverter uma situação. A mesma coisa se aplica para todos. Negros, gays, todos os ativistas têm o mesmo defeito. Eles não se contentam única e exclusivamente com vamos passar por cima disso aqui, vamos tocar a vida. Você é gay, problema seu. Você é negro, você é branco, você é mulher, ótimo. Nada disso tem que pesar. Nada disso tem que ser motivo de júbilo ou desgraça. Você não pode ser condenado pela situação que você nasceu, pela condição que você nasceu. Né? Então, isso daí é sine qua non. Não tem como você hoje diz. Agora, honestamente, você pega as pessoas, você cria uma situação, você passa a dar direitos iguais a todos. E nunca é o suficiente. Eles querem como é que é? O estatuto, os direitos dos LGBT, os direitos dos negros, o direito da mulher. Não existe direito, direito é para todo mundo igual. Artigo 5º da Constituição já está lá, que se faça valer, acabou. A gente faz valer o que está escrito. É isso que é o importante, é isso que é o diferencial de tudo isso. Não tem condições, essa é a verdade. Agora, nem todo mundo tem coragem de abordar isso, até porque, coitado, quando a pessoa aborda, já é vista como preconceituoso, como racista, como misógino, como homofóbico, porque ou você aceita a pauta deles, ou eles te impingem ao contrário. Só que eu estou pouco ligando para isso, isso não me afeta em nada.